10 dias de oração, 27 de fevereiro, dia 6. Vencendo a ameaça à consciência. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, 22. Especialista em pedras, Roy Weststein passeava por uma exposição de colecionadores de pedras quando parou diante de uma mesa. Sobre ela havia uma tigela com uma fita adesiva que dizia: à venda, $15 cada pedra. Weststein colocou a mão na tigela empoeirada e tocou as pedras. Uma lhe pareceu estranha. Ele levantou uma pedra cinza-violeta em forma de batata e, girando-a diante de seus olhos treinados, perguntou: você quer $15 por isto? O colecionador pegou a pedra e disse: você pode ficar com ela por $10. Weststein lhe deu uma nota de $10 amassada e saiu com a maior safira estrela do mundo, valor estimado $1,7 milhão. Temos na Bíblia a maior riqueza já oferecida a seres humanos, mas, quando não a estudamos, estamos desmerecendo seu valor e corremos o risco de ser enganados pelo inimigo. O último engano. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Maranata, página 93. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Mediante o estudo da Bíblia e a comunhão diária com Jesus, alcançaremos pontos de vista claros, bem definidos, da responsabilidade individual e a força necessária para subsistir no dia da prova e da tentação. Mais pensamento deve ser dado às coisas divinas e menos a assuntos temporais. O crente professo, amante do mundo, se exercer a mente nessa direção, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como o é hoje com os negócios do mundo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 101. Chamado ao reavivamento. Os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo como terrível surpresa, e essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. As importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que uma religião de pensamento, uma religião de palavras e formas, em que a verdade é mantida apenas do lado de fora. Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia e da Bíblia somente deviam ser ouvidas do púlpito. Profetas e Reis, página 365. Erro antigo com roupagem nova. Muitos jamais compreenderam as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã ao mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2:7, e sua imposição será, na prática, o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Quando nossa nação renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito tempo aguarda ansiosa sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. Maranata, página 130. O Senhor tem uma mensagem especial que seus embaixadores precisam apresentar. Eles devem transmitir ao público a advertência que os convida para reparar a brecha feita pelo papado na lei de Deus. O sábado foi transformado em algo sem importância, em requisito dispensável,
que a autoridade humana pode anular. O santo dia do Senhor foi convertido em dia útil comum. Os seres humanos derrubaram o memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. Evangelismo, página 157. Aplicação pessoal. Uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural em que fomos criados. A submissão permite que Deus retome seu lugar no trono de nossa vida e nos coloca em uma relação correta para com Deus. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. Motivos de oração. Por maior aprofundamento ao estudar a Bíblia e por uma disposição inabalável de fazer a vontade de Deus. Pelas pessoas que estão estudando a Bíblia e por aqueles que estão interessados nas programações da Novo Tempo. Por 5 amigos e familiares que ainda não aceitaram Jesus. Ação missionária. Faça contato e ore com seus amigos de oração, apresentando-lhes exemplos bíblicos de como Deus agiu de modo específico diante de necessidades semelhantes às deles. É hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus em oração. Use o modelo a seguir. Agradecimento e louvor. Obrigado pelas Escrituras, que me aproximam do Senhor e me alertam antecipando as estratégias do inimigo. Eu te agradeço também por confissão. Necessito de reavivamento e reforma, com mais foco no crescimento espiritual e menos distrações temporais. Necessito do teu perdão e poder para, orando com a palavra, que não sejamos indiferentes, mas que estejamos sem mácula, sem culpa e em paz, guardados do erro desses insubordinados e não caiamos da posição segura em que nos encontramos. Que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 14, 17 e 18. Intercessão. Ore para que a Igreja se mantenha unida e fiel às doutrinas bíblicas durante os eventos finais. Ore também pelos motivos de oração de hoje. Pedidos pessoais. Ore por um sábio uso dos recursos e do tempo, com as mídias sociais e recreações, a fim de que você honre a Deus em primeiro lugar em tudo o que fizer.